pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não sei se você se lembra, vou resumir para você, até porque aqueles que não estavam presentes, todos precisamos estar nessa história para compreender o texto dessa manhã. Então nós vimos na última pregação aqui, no livro do profeta Samuel, que começou uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram a nação que tinha mais tecnologia bélica do Antigo Oriente Próximo, que é a região de Canaã, para você que está mais familiarizado com essa expressão. E os israelitas, por muito tempo, foram vassalos dos filisteus. Agora que Israel tinha um rei, que era o rei Saul, começou uma guerra, entre muitas batalhas que aconteceram entre esses povos. Saul, na expectativa de atrair a bênção de Deus para vencer essa primeira batalha contra os filisteus, faz algo que ele não poderia fazer. Ele sacrifica animais a Deus, sendo que naquele tempo somente os sacerdotes podiam fazer isso. Deus tinha estabelecido que somente os sacerdotes poderiam fazer isso. Se alguém queria sacrificar a Deus, deveria fazer isso mediante o sacerdócio levítico, que eram dos descendentes de Levi, filho de Jacó. Pois bem, Saul então não aguarda os sacerdotes, ele mesmo faz um sacrifício a Deus, e Deus então o reprova pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Deus diz que vai levantar um outro rei, inclusive no lugar dele, daqui a um tempo. Apesar de toda essa situação, Deus exerceu misericórdia, e através da coragem, não de Saul, mas do seu filho Jonatas, que sozinho com o seu escudeiro entraram 2 homens no acampamento dos filisteus, e cheios da graça de Deus, mataram naquele conflito algumas dezenas de homens, e Deus fez algo tão extraordinário, que os filisteus, ao verem aqueles 20 homens aproximadamente, dentre os filisteus caídos no chão, pensaram que não era um ataque de 2 homens, mas era um grande ataque surpresa dos israelitas. Eles então começam a correr e fugir, os israelitas agora sim, todo o exército vai atrás, e lutando, pegando os inimigos na retaguarda, obtém ali uma grande vitória contra o exército dos filisteus. De uma pequena incursão de 2 homens, Deus fez algo sobrenatural. E nós paramos no verso 23 do capítulo 14, do primeiro livro do profeta Samuel. O texto bíblico diz que assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou de Bate-Avém. Ou seja, esse último versículo dá fechamento nessa história que eu contei. E hoje nós vamos então começar o verso 24, vamos intercalar a leitura com a explicação, porque é um texto longo, e essa pregação vai nos ajudar muito, porque além de nos ensinar questões espirituais, é um texto que nos ajuda muito a entender que, seja para questões eternas, seja para questões terrenas, nós temos que tomar muito cuidado com decisões ruins, porque decisões ruins, quando nós as tomamos, infelizmente, geralmente, essas decisões ruins trarão consequências piores do que as decisões. A gente, como diz em Eclesiastes, planta vento e vai colher tempestade. Então é muito importante que saibamos tomar boas decisões, para que não comamos frutos amargos na nossa vida. Então esse texto falará e nos ajudará nesse sentido. Verso 24 até o verso 28, dá prosseguimento à história, e logo perceberemos que ainda enquanto eles estavam ali terminando a batalha, um problema surge. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: maldito o homem que comer algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Naquele dia é o dia da vitória, é o dia da batalha. Eles acabaram de ter uma vitória contra os filisteus, ainda é dia, e os homens não estão felizes, os homens estão angustiados, os homens estão entristecidos, e essa angústia não vem da alma, vem do corpo, porque eles estão com fome, desesperados de fome, porque eles já estavam de jejum um tempo, vão para a batalha sem comer nada,
batalham, luta. A gente viu no verso 23 que eles foram além de Bet-Aven, ou seja, eles perseguiram alguns quilômetros até uma outra cidade na batalha. Então está todo mundo desfalecido, faminto, com fome. Por quê? Saul acordou de manhã, e isso o autor não tinha nos contado até então, ele está nos contando agora, que eles acordam, enquanto Jonatas e o escudeiro estão planejando uma incursão no acampamento, sem saberem de nada, Jonatas sai, o seu pai Saul chama todo o exército, que é pequeno, não tem nem 1000 homens aqui nesse momento, a gente viu isso na semana passada, e obriga todo mundo a fazer um juramento. Ninguém vai comer nada até o pôr do sol. Nós vamos jurar juntos aqui que ninguém vai comer nada, a gente vai ficar de jejum até que Deus nos dê a vitória. É como se ele tivesse feito o seguinte juramento: nós vamos jejuar o dia inteiro, a não ser que Deus nos dê a vitória, ou para que Deus nos dê a vitória, e aí a gente come à noite. Meus irmãos, aqui a gente vê de imediato uma decisão completamente equivocada. Como que você leva os seus soldados para uma guerra e os leva a jejuar? Isso não faz sentido nenhum, em nenhum momento histórico, em nenhuma cultura, em nenhuma estratégia. O próprio Senhor Jesus, quando estava na terra, foi acusado por alguns religiosos judeus que os discípulos deles não jejuavam. Os discípulos dele não jejuavam. E Jesus falou: olha, eles estão comigo, nós estamos fazendo viagens missionárias, não é hora de jejuar. Quando eu for para o céu e eles ficarem sozinhos, atribulados aqui, aí é hora de jejuar. Ou seja, Jesus não levava os seus discípulos a jejuarem porque eles tinham que fazer viagens, não com armas, mas para pregar a palavra. Imagina você numa batalha diante do exército, em jejum. Então, uma decisão insana da parte de Saul. Ele diz que o homem que comesse seria amaldiçoado. Por isso, verso 24, todo o povo se absteve de comer naquele dia. E todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Então eles estão voltando da vitória, era para todo mundo estar celebrando, mas está todo mundo irritado, chateado, com fome, cansado, desfalecido. E aí, no meio daquele bosque é uma denotação de um lugar que tinha algumas árvores, que não é comum naquela região desértica, chegou num lugar que tinha algumas árvores, havia ali mel no chão. Encontraram uma colmeia, tinha mel, e quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo da colmeia. Eu não sei quem colocou ali, se foi o diabo, quem foi, mas você imagina a tentação. E meus irmãos, eu não sei se você aprecia mel, mas no Oriente Médio o mel é extremamente apreciado. Inclusive, nós entrávamos ali no supermercado, tinha uma ilha, num grande supermercado ali, só de mel. E tinha dezenas de tipos diferentes de mel, de todo tipo de coloração, de origem. E tinha alguns mels ali, meus irmãos, que era impressionante, era vendido na grama. E a grama do mel era dezenas de reais, uma grama, dependendo do mel. Então, mel era algo muito especial. E aí eles veem aquele mel ali fresquinho, escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento que tinham feito diante do rei. Diante do rei estavam com medo, e diante de Deus talvez estavam com medo. Jonatas, porém, o filho de Saul, que tinha saído antes dessa decisão insana do seu pai, já tinha ido para a peleja, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer esse juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Trouxe para a boca, certamente tinha abelhas ali, então ele não foi lá para pegar tudo, esticou a vara, pegou. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar. Igual o meu ontem, quando eu terminei a costela lá para o meu sogro, e provei, meus olhinhos voltaram a brilhar. E aí, alguém do meio do povo disse: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Meus irmãos, olha que interessante, o povo é assim. O povo de Israel, o povo de hoje. O povo está vendo Jonatas molhado. Jonatas, faz isso não, pelo amor de Deus. Seu pai fez aqui um juramento. Está todo mundo quietinho. Deixa ele quebrar e fazer o mal feito.
Ah, já que você está comendo, eu vou falar logo. Seu pai toma uma decisão, começa a falar mal do pai do cara, começa a falar mal do rei, e fez a gente tomar uma decisão insana. Agora, já que você está comendo, pô, lembra de nós. A gente está exausto, a gente está desfalecido aqui, Jonatas. Então, Jonatas disse, Jonas não foi omisso, Jonatas foi muito efetivo. Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Essa decisão do meu pai foi um absurdo, é isso que ele está falando. Veja como meus olhos brilham por eu ter provado um pouco desse mel. Uma pessoa desfalecida, cansada, recebe aquela dose de glicose, meu irmão, fora o sabor, tem o quantitativo da glicose e o qualitativo do psiquê. O indivíduo, ele fala, meus olhos brilharam, que loucura é essa, que voto maluco é esse que meu pai fez? Teria sido muito melhor se o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido muito maior. O que era natural? Eles entravam, batalhavam, os filisteus correndo, eles pegavam os despojos da guerra. O que tinha ficado para trás? Vasilha, armamento e comida. Então você imagina os filisteus fugindo, um pedacinho de carne assada, o cara come e caminha mais um pouco, a luta teria sido ainda melhor. O Jonatas está dizendo, se o povo teve essa vitória toda em jejum, você imagina se o povo tivesse alimentado. Naquele dia, derrotaram os filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, meus irmãos, nós vemos aqui esse primeiro problema. O povo está angustiado, o povo está faminto, o povo está exausto. E Jonatas, que é o herói da guerra, não sabia de nada, o povo deixa ele comer, e depois que ele come, o povo fala mal do rei. Jonatas se posiciona, deixa claro que de fato a decisão do rei Saul, apesar de ser o pai dele, tinha sido extremamente equivocada, e, no entanto, parece que ele parou de comer em respeito ao pai, e o povo também não comeu nada, mas o povo estava exausto. Mas como Jonatas foi favorável ao povo e disse, de fato, teria sido melhor se ele tivesse comido os despojos, o que aconteceu? Verso 32. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. O que aconteceu? O povo já estava todo mundo revoltado com Saul. A decisão tinha sido um absurdo. Quando eles vão para a guerra então e começam a desfalecer com fome, eles estão com muita chateação e desfalecidos, desesperados, e possivelmente até com sede também. Quando eles veem Jonatas comendo, eles querem comer, eles reclamam, e Jonatas não passou panos quentes na decisão do pai, mas também não foi sábio. Porque Jonatas podia ter dito, realmente a decisão do meu pai foi muito ruim, mas se vocês fizerem esse juramento, cumpram o juramento. Só que Jonatas jogou um pouquinho de álcool na fogueira e deixou o povo. Quando o povo então chega num lugar que há ali despojos de guerra e haviam animais vivos, o povo faminto, desesperado e revoltado, eles então matam ovelhas, bois e bezerros e comeram os animais vivos, irmãos. Comeram os animais vivos. Não vivos. Comeram os animais, talvez até algum agonizando, mas sem cozinhar. E começaram a beber o sangue, talvez porque tivessem sede. É uma imagem terrível, uma imagem feia, uma imagem nojenta, uma imagem deprimente. E o povo, alguns não comeram, ou comeram e lavaram as mãos e as bocas, foram contar a Saul, dizendo, eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comeram a carne com sangue. Meus irmãos, quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis, Ele disse que nós deveríamos comer vegetais. Depois, Ele reafirma isso no segundo momento. Só que após o dilúvio, Deus autoriza os seres humanos a comer proteína animal. No início, Deus não tinha permitido isso, porque para a gente comer proteína animal, nós teríamos que matar animais, e a morte não existia no universo. Agora que a morte entrou no mundo,
Deus também no primeiro momento não autoriza, mas após o dilúvio ele autoriza. Por quê? Como que Noé vai sair da arca com a sua família e vai se alimentar? Não dá tempo de plantar e colher? Inclusive, entrou na arca um par de animais impuros e 7 pares dos animais puros, ou seja, os animais que eram comestíveis. Para que assim que eles saíssem e o período que estivessem dentro da arca, também tivessem o que comer de forma fresca, porque aqueles vegetais que eles acumularam, certamente, tanto tempo ficaram dentro da arca, na saída já estavam estragados. Então Deus diz lá, quando ele sai da arca, que o ser humano pode comer proteína animal, contanto que não coma o sangue, porque o sangue representa a vida. E quando eles não comem o sangue, eles estão dizendo e declarando com essa atitude que eles reconhecem que Deus é o autor da vida e da morte. Que eles estão comendo a proteína animal porque Deus permitiu isso. Então, isso foi algo que Deus estabeleceu desde o início, antes da lei de Moisés, antes da Bíblia ser escrita lá com Noé, para toda a humanidade. Depois, quando Moisés estabelece a lei de Deus, isso fica registrado. Isso está lá em Levítico 17:14. Está em Deuteronômio, está em mais 2 textos de Levítico, isso está pelo menos umas 5 vezes na lei de Deus. E o detalhe é o seguinte, o que está escrito lá? Por favor, Guilherme. Levítico 17:14. Lá está escrito que não se pode comer o sangue do animal, ou seja, você corta o animal e deixa o sangue embora. Você não come aquela carne sufocada com sangue e nem come ou bebe o sangue diretamente. Porque a vida de toda a carne e o seu sangue, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito dos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Para também fazer uma ressalva, irmãos, a carne mal passada não é carne com sangue. Sangue é sangue. Para pensar aqui de forma mineira, é frango a molho pardo. Você corta o pescoço do frango, colhe o sangue do animal e cozinha. Isso é comer a carne com sangue. Ou comer uma carne sufocada. Ou seja, você encontrou lá um bezerro morto, tem poucas horas, o animal não foi sangrado, e você começa a tirar a carne e come aquilo ali. Não pode, segundo a Bíblia, essa é a ideia. E não fazer jamais o que eles fizeram, matar, começar a beber sangue e comer carne. Agora, a carne mal passada não é carne com sangue, biblicamente falando. E nem biologicamente falando também. Pois bem, Deus havia proibido. Mas qual é o detalhe que eu quero destacar aqui? Que todo aquele que comer com sangue será eliminado. Pena de morte em Israel. Comer carne com sangue levava a pena capital. Isso era muito sério. O que Deus estava dizendo é, se você desrespeitar o fato de que eu sou autor sobre a vida e a morte, você vai ser passível de morte. Então é algo muito sério. Então o que aqueles homens fizeram deveria levá-los à pena capital. O povo então conta isso para Saul, e Saul grita, traidores, rolem aqui uma grande pedra. E aí eu estava lendo e pensei, será que ele vai matar os homens agora na grande pedra? Só que ele disse mais, espalhe-se entre o povo e digo a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, que os matem aqui e então comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi e a matou ali. Saul edificou um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que lhe edificou. O que Saul fez? Gente, tudo bem, esse voto que eu fiz foi insano, tudo bem. Eu não vou brigar com vocês, porque vocês estão comendo durante o dia. Mas não comam com sangue. Vamos fazer o seguinte, tragam os animais e nós vamos fazer como tem que ser feito. Ele assa esses animais como um altar de adoração a Deus. Ele mata esses animais, ele assa esses animais em adoração a Deus, não fazendo o holocausto estabelecido que só os sacerdotes poderiam fazer, mas num ato de dedicação a Deus, ele mata os animais, ele sangra os animais, ele faz o churrasco lá naquele altar, glorifica a Deus, e aí o povo come a carne assada. A carne sem sangue e sem comer carne crua.
interessante e problemático, porque a resolução de Saul foi uma resolução pragmática. Nós fizemos esse juramento, eu não vou punir ninguém por isso. Comer a carne com sangue, não pode. Vamos fazer um churrasco aqui de noite e fica tudo bem. Agora, se ele sabia que a lei dizia que não se pode comer a carne com sangue, por que ele não cumpriu o restante da lei, estabelecendo a pena capital para quem desobedeceu? Então a gente percebe mais uma vez que Saul já tinha tomado uma decisão errada, esdrúxula, de fazer um voto absurdo, e agora ele resolve o problema que ele criou com pragmatismo, e não seguindo de fato a palavra de Deus. E aí do verso 36 até o verso 46, nós vamos ver que a lógica e a ética de Saul de fato está invertida. Enquanto tudo parece que ia terminar com churrasco à noite, o problema vai aumentar, por causa da loucura de Saul. Então Saul disse: vamos descer essa noite no encalço dos filisteus. Todo mundo comeu agora, acabou o churrasco, vamos descer a noite adentro, vamos ver se a gente acha algum filisteu acampado e vamos exterminar esse povo. Vamos saqueá-los até o raiar do dia e não deixemos que fique nem sequer um deles. E eles responderam: faça como achar melhor. Quer dizer, já nos deixou o dia inteiro com fome, já lutamos com fome, a gente quase morre. Agora que a gente comeu de noite, é hora de descansar, o homem quer levar a gente para a guerra de noite, sem dormir. Você é o rei, faça como achar melhor. A gente vai, tudo bem, sem muita empolgação. Mas o sacerdote que estava ali, Samuel já tinha ido embora há muito tempo, profeta, a gente viu semana passada, o sacerdote falou: não, vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não respondeu nada para Saul. Como a gente viu nas semanas passadas, existiam alguns sistemas de verificar a vontade de Deus, usando lançamento de sorte, chamava Urim e Tumim e coisas semelhantes. Então Deus não responde naquele dia. Então Saul fala de novo: venham cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque naquele dia Deus não lhe respondeu. Se Deus não respondeu e Deus deseja dar vitória para Israel, tem alguma coisa errada. Então vamos chamar o povo aqui, vamos descobrir onde está o pecado que fez Deus não nos responder. Ele usa a lógica, chega a essa conclusão. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Outra decisão errada. Outra falta de sabedoria absurda. Qual a necessidade de fazer essa declaração? Qual a necessidade de sair tais palavras da boca do homem? Ele está tão certo de que alguém cometeu algum pecado sério, a ponto de Deus não responder, que ele faz essa declaração, mostrando uma piedade incrível. Vamos eliminar o mal do nosso meio, mesmo que tenha vindo de Jonatas, meu filho. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu, porque todo mundo sabia que quem tinha quebrado o juramento era Jonatas, que tinha comido mel. Então o povo ficou em silêncio diante daquela frase. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonas ficaremos do outro. Quase 1000 homens de um lado, Jonatas e Saul do outro. Ele quer saber: a culpa é minha e do meu filho, o herdeiro do trono, ou a culpa é de vocês? Lançaram as sortes, e o povo disse a Saul: faça o que achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade, Senhor. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. Esse meu filho aqui é para mostrar que agora ele começou a ficar preocupado. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu:
eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Isso mostra que ele foi, apesar da absurda decisão do pai dele, ele foi, uma vez que disseram que não podia ser feito aquilo, ele não fez, ele não comeu o mel todo, ele só provou. Eis-me aqui e eu estou pronto para morrer. Olha a diferença de Jonatas para Saul. Saul estabelece um juramento entre o povo que não era necessário, é desprovido de sabedoria e levou o povo a pecar. E na hora de tratar com as consequências do que ele fez, que ele tinha que matar e extirpar os homens que comeram sangue, ele é pragmático e termina com churrasco. Jonatas, no entanto, faz algo que ele não tem culpa. Primeiro, ele não participou do juramento. Segundo, esse juramento não estava prescrito na Escritura, então ele não está desobedecendo a Deus de fato. Terceiro, quando ele peca diante do juramento, ele faz sem saber, ninguém falou com ele. Quarto, quando as pessoas avisam, ele para de comer. Só que ele não se justifica. Jonatas tem um caráter que o pai dele não tinha. E Jonatas fala, eu estou pronto para morrer. Alguém que está pronto a enfrentar suas consequências de decisões, que no caso dele nem foi a decisão própria, mas uma vez que ele come do mel, ele então está pronto a arcar com essa consequência de cabeça erguida. Então Saul disse, que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Meu irmão, é por isso que Saul é Saul. O cara vira para o filho e faz outra declaração que não devia sair dos lábios. Você vê que tudo que Saul falou até aqui é só coisa ruim que sai da boca do homem. Que Deus me castigue se você não for morto. Que palavra duríssima. Vírgula, Jonatas. Ele olha para o filho dele e fala que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. É muito forte. Isso mostra a loucura de Saul. Porém, o povo disse a Saul, verso 45. Como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel. Ontem, a gente teve uma vitória por causa de Jonatas. Como que ele vai matá-lo? Nada disso. O povo se levantou em favor de Jonatas. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão. O povo agora se revolta contra Saul. Pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim, o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e estes voltaram para a sua terra. Porque o plano dele era sair de madrugada, ir atrás do povo, mas diante de tudo isso que aconteceu, deixa esse negócio de guerra para lá, vamos voltar para casa, vamos pôr uma pedra e esquecer essa história. Meus irmãos, mais uma fraqueza do caráter de Saul. Quando o povo cresce para cima dele, ele se acovarda, fala, não, tudo bem, vocês não vão deixar eu matar ele, então está tudo bem. Por outro lado, o que fica explícito aqui é essa ética invertida. Ele não tem coragem e nem força para executar a pena capital como estabelecida por Deus a homens que quebraram a lei estabelecida por Moisés, mas ele está planejando matar o filho dele, baseado num juramento bizarro que ele mesmo criou e que Deus não tem nada a ver com isso. Jonatas não deveria morrer, e nenhum homem deveria morrer se tivesse quebrado aquele juramento, porque aquilo foi uma criação de Saul, mas a pena capital por ter comido sangue, isso sim deveria ser executado, e ele como rei deveria garantir o cumprimento da lei. Então você percebe que Saul tem uma ética totalmente invertida. E do verso 47 até o 52, nós temos um resumo do reinado de Saul. A história da guerra acabou, eles foram para casa, e do 47 a 52, esses próximos 6 versículos, é um resumo de todo o reinado de Saul, e aqui aparece o nome de alguns homens importantíssimos, que vão ser personagens que estão sendo apresentados agora, e vão ser protagonistas em muitas histórias que estão por vir. Verso 47, diz assim, quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, os moabitas, os filhos de Amon e Edom,
contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, filho de Saul. Quis era pai de Saul e Ner pai de Abner. Era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que viu um homem forte e valente, Saul o agregava a si. E aqui é uma deixa que o autor está deixando para o grande guerreiro da história de Israel, que daqui a pouquinho vai entrar na história e vai ser agregado, chamado Davi. O detalhe do texto 52 diz que sempre houve forte guerra contra os filisteus, durante todo o reinado de Saul. O que está implícito aqui é, será que se Saul tivesse sido de madrugada e terminado de destruir o exército dos filisteus, será que ele não teria uma vitória tão grande, tão grande? Será que se o povo não tivesse sido impedido de comer e tivesse mais força, ele não teria tido uma vitória ainda maior, a tal ponto que as forças bélicas dos filisteus teriam sido minimizadas, e ele não passaria o seu reinado inteiro lutando contra os filisteus? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele não teve uma vitória maior contra os filisteus, justamente por causa das suas decisões erradas, que o impediram de ter uma decisão maior. As consequências do seu pecado levou ele a desfrutar de uma vitória muito menor do que ele poderia ter. E aí ele passa a vida inteira lutando contra os filisteus, porque o povo estava com fome, porque ele não pôde terminar a guerra à noite. Quando os filisteus estavam desprevenidos, deixaram armas certamente no acampamento, enfim. Meus irmãos, esse texto não pode estar desconectado do anterior. Eu fiz um resumo aqui no início. De tudo que eu falei no início, na introdução, resumindo a história anterior, o mais importante foi que Deus, apesar de ser triste, mas é importante para a história, Deus havia rejeitado o rei Saul por causa do pecado dele. O que isso significa? Que agora Saul já está operando debaixo de uma palavra de rejeição da parte de Deus. E a gente vê a loucura de Saul e uma série de decisões tolas. E aí nós chegamos à grande ideia desse texto. Uma pessoa desprovida da sabedoria do Senhor toma decisões tolas e enfrenta duras consequências. Saul estava desprovido da sabedoria do Senhor. Tomou decisões erradas e enfrentaram, todos eles, duríssimas consequências. Essa verdade espiritual é válida para os nossos dias também. E vale para todos nós. E aí eu quero te encorajar, meu irmão, você que está diante de uma tomada de decisão, você que se não está, estará daqui a pouco, porque a nossa vida é feita de decisões. Os juniores, os adolescentes, os jovens, a decisão da faculdade, a decisão mais importante do que cursar é como vai cursar, se vai ser uma testemunha fiel, se vai ser um crente neutro, se vai ser um profano. A decisão de quem namorar, a decisão de quem casar, a decisão dos casados, diante dos desafios do casamento, a decisão de ter filhos, as decisões com os filhos, a decisão dos avós de serem fonte de inspiração espiritual para os seus netos ou serem avós ordinários, decisões na hora das questões de trabalho, decisões familiares. Todos nós estamos diante de tomadas de decisão o tempo todo. Existem cursos e livros que nos ajudam a processar informações, que vai desde faça a lista, com os prós e o contra, anota tudo, põe na balança, escute conselhos de pessoas sábias, ore, e tudo isso é válido. Porém, o mais importante nesse momento, para além de toda a técnica,
é não estar desprovido da sabedoria do Senhor. Saul, desde que ele é apresentado na história, seus problemas de caráter, as rachaduras no seu caráter já estão evidentes para nós. E ele vem oscilando entre acertos e fracassos, mas esses fracassos muito pequeninos ainda. Só que a partir do momento que ele desobedece a Deus escrachadamente, é rejeitado por Deus, agora nós vamos ver esse Saul, que é completamente feio, e que vai tomar uma decisão tola atrás da outra até o final. E a gente viu aqui exemplo disso. E isso ocorreu justamente depois que o Senhor o rejeitou, mostrando isso, que se você estiver desprovido da sabedoria do Senhor, o que tem dentro de você não é sabedoria, é tolice. A pessoa que acha que pode ser sábia sem Deus, está equivocada, está enganada, e é muito tola, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria começa no temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, uma pessoa que não tem temor a Deus, ela pode ter conhecimento técnico, científico, histórico, ela pode ser um excelente professor, pode dominar áreas, ela pode até tomar boas decisões em relação à sua vida financeira. Agora, a capacidade efetiva de tomar boas decisões vem da sabedoria, e a sabedoria verdadeira começa no temor do Senhor. Então quero te encorajar, meu irmão, a antes de tudo, como diz Paulo a Timóteo, fazer orações, buscar o Senhor e a sua sabedoria. Não tome decisões tolas. Saul foi rejeitado por Deus, e nós estamos num momento, e eu não acredito que quando o texto bíblico diz que ele foi rejeitado para ser rei, estava desqualificado para ser rei. Não necessariamente significa que Deus não o perdoaria do seu pecado e o receberia como filho. Então é muito importante dizer isso para você, você que está em Cristo Jesus, Jesus falou isso para nós, que de maneira nenhuma Ele nos lançaria fora, que ninguém poderia nos arrebatar das mãos dEle. O Senhor Jesus se colocou como teu Pai, como teu Senhor, como teu Deus, teologicamente correto, como teu Senhor, como teu Deus, e o Pai te adotou como filho. Deus não vai te rejeitar totalmente para sempre, Deus pode não caminhar contigo na sua tolice ou no seu pecado, mas você que é filho de Deus jamais vai ser entregue à desgraça. Uma vez que o Senhor te adotou como filho, Ele vai trabalhar no teu caráter, Ele vai te aperfeiçoar, vai te colocar de castigo, vai te dar um abraço, vai te acolher, Ele vai fazer o que precisa ser feito, mas você sempre será filho de Deus. Então nós temos aqui algo muito especial, muito bonito, porque nós nunca seremos rejeitados eternamente pelo Senhor. Deus estará sempre à nossa disposição. E lá em Tiago 1,5 diz, inclusive, que aquele que pede a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria livremente. O Senhor está à nossa disposição para caminhar conosco, para nos ajudar na tomada de decisão. E essa sabedoria a gente adquire através da oração, através da caminhada com Deus e através da leitura da Escritura. Lá em casa a Eli está lendo antes de dormir Provérbios. E eu vou lendo ali cada dia um capítulo, geralmente a Aline que lê, ontem foi a minha vez. E a gente lendo ali Provérbios, cada versículo daquele, para quase todos, para cada versículozinho de sabedoria, tinha alguma coisa na área da minha vida que aquilo se aplicava. É rico demais. A palavra do Senhor é riquíssima. É fonte inesgotável de sabedoria, para hoje, para a vida prática. A sabedoria está disponível para nós na palavra de Deus, no Espírito que habita em nós. Então, na hora que você for tomar decisões relacionadas ao seu futuro, não pense só com a perspectiva humana, segurança financeira, enriquecimento. Na hora de tomar suas decisões familiares, como líder da família, homens, e todos os membros da família, não pense só nas questões humanas, não pense só no aqui e no agora, não pense só no que é terreno. Busque a sabedoria do Senhor. A verdade é que o brasileiro, ele vive tomando decisões ruins
E muitas vezes nós que somos igreja do Senhor não conseguimos nos desconectar dessa vida antiga. Então a gente decide não perdoar, a gente decide brigar, a gente decide rolar dívida, a gente decide acumular mais confusão financeira, a gente decide muitas vezes a infidelidade, as pessoas decidem a iniquidade, as pessoas decidem não conversar, não dialogar, decide não estar com o filho, decide como Saul, o ódio, a loucura, e a gente vai vivendo, tomando uma série de decisões erradas. Ontem eu estava conversando com uma irmã, não vou dar o nome, nem vou dar detalhes, para não expor ninguém, mas eu fiquei muito feliz, porque a irmã estava falando, pastor, do início do ano para cá, e ela começou a me contar como que ela começou a tomar boas decisões, com sabedoria, e como que a vida dela estava maravilhosamente diferente, transformada. E uma pessoa que é crente há muitos anos, está indo para o céu, e estava indo, independente das decisões que tomou esse ano. Mas aqui na terra, muitas vezes nós estamos sofrendo consequências pela nossa tolice. Inclusive, meu irmão, se você está aí ouvindo essa palavra, fala, pô, pastor, tinha que ter ouvido essa palavra antes. Pô, eu estou aqui agora todo errado, todo enrolado, porque eu tomei decisões erradas. Escolhi a faculdade errada, casei errado, estou no emprego errado, eu não sei, talvez você está aí com esse sentimento de que, pô, minha vida, eu estou preso. Há esperança, porque o Deus da misericórdia está contigo, e Ele pode consertar todas as coisas, Ele pode renovar todas as coisas. Então você não precisa terminar como Saul, continuar tomando decisões erradas. Você pode buscar o Senhor na certeza que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E qual é a decisão mais tola que alguém pode tomar? É o contrário da decisão mais sábia que alguém pode tomar, que tem a ver com a decisão relacionada à sua eternidade. Não há maior tolice do que rejeitar o princípio da sabedoria, que é rejeitar o temor do Senhor. E se alguém quer temer a Deus e se aproximar de Deus, só tem um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a pessoa que nos leva até o Pai. E negar essa verdade, negar o senhorio de Cristo em nossas vidas, negar o teu sacrifício naquela cruz por nós, o sábio morrendo pelos tolos, essa é a maior tolice do mundo. Então, se você está aqui e Jesus ainda não é o Salvador da sua vida, tome a decisão mais sábia que você pode tomar hoje, que é crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crer que o sábio morreu por você que é tolo, porque a verdade, meus irmãos, é que sem Jesus, todos nós somos uma fonte de tolice. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem do Senhor. A pessoa desprovida da sabedoria do Senhor toma decisões tolas e enfrenta duras consequências. Vimos aqui na história que Saul foi tolo a fazer um juramento que não era preciso. Foi tolo quando não cumpriu a palavra de Deus, quando era preciso cumprir. Foi tolo quando queria matar o filho sem necessidade. Foi tolo quando resolveu pela segunda vez o problema com o filho de forma pragmática. Uma série de tolices. E infelizmente, o fim da vida de Saul foi conflito com o filisteu para o resto da sua vida. A tolice gera consequências na eternidade e na vida prática. E isso relacionado a finanças, relacionado à nossa saúde, relacionado à vida familiar, relacionado aos nossos relacionamentos, relacionado à nossa vida espiritual. Essa verdade espiritual aqui, ela pode ser aplicada a todas as áreas da nossa vida. E eu quero fazer um apelo final aqui, a você que é homem, você que é líder da sua família. Saul era o rei de Israel. E todo o povo de Israel padeceu aquele dia, por causa das suas tolices. Nós, como homens e como líderes da nossa família,
as consequências geralmente não é só para nós. Na verdade, independente se somos homens e mulheres, muitas consequências da nossa tolice transbordam na vida de outros. Mas, sobretudo, nós que somos líderes das nossas famílias, a nossa tolice vai gerar consequências para nossos esposos, para os nossos filhos. E o contrário também é verdadeiro. A tua sabedoria vai gerar frutos doces como aquele mel que eles comeram. E frutos eternos. Se tem alguém que precisa ser sábio, somos nós homens, líderes das nossas famílias. Quero fazer um apelo para você que está com alguma questão conjugal. Sinto de fazer isso no meu coração. A decisão mais sábia que você pode tomar é decidir permanecer casado e procurar ajuda e resolver isso com o Senhor. A não ser que você esteja sendo espancado, assassinado, uma coisa grave. A decisão mais sábia que você toma é procurar o pastor para a gente te ajudar. E aí te ajudar a sair desse ambiente. E aí talvez o divórcio seja uma necessidade. Mas cuidado com os atalhos que o inimigo coloca diante de nós. E vocês que são solteiros, por favor, sejam sábios na hora de escolher a esposa, na hora de escolher o marido. Eu e o pastor Rafael temos conversado muito sobre isso essas semanas. Infelizmente, alguns jovens, meninos e meninas da nossa igreja, adolescentes, eles estão olhando como o mundo vê. Eles só querem decidir baseado na formosura do rosto. Só que a Bíblia diz, lá em Provérbios, com muita sabedoria, que passageira é a formosura. A gravidade exerce influência sobre todos os corpos. Todos nós vamos terminar velhinho e feinho. Tem uns velhos bonitos aí, chiques. Eu não sei, eu acho que eu não vou ser desses. Eu já sei que me espera. Por isso que eu escolhi uma mulher sábia, que está para além da aparência. Vê além da aparência. Então, meus irmãos, meus jovens, meus adolescentes aqui, por favor, não veja só a aparência. Veja o que está por dentro. Veja a alma, veja o espírito, veja o caráter, veja a criação familiar, veja como trata o pai, veja como trata a mãe, veja a espiritualidade. E aí o Senhor pode te abençoar, te dando uma pessoa muito linda, muito bonita, mas que antes disso, ela tem espiritualidade. Então fica aqui meu apelo, tome a decisão certa nesse momento, não se precipite. E não seja refém dessa lógica do mundo, de que se você estiver sozinho, não tem alegria, não tem felicidade, isso é do mundo. A Bíblia nos ensina que a felicidade, a realização está no Senhor Jesus. Cuidado com essas decisões, a pessoa está só, muita gente só, acha que a melhor decisão é ter alguém. A melhor decisão é estar caminhando profundamente com o Senhor. Olha, meus irmãos, eu tenho uma tia, vai virar a ilustração do meu sermão. Trouxe muita alegria para nós. Uma serva de Deus, solteira, se converteu adolescente e nunca se casou. Foi missionária, fez teologia, nunca se casou. E agora, aos 54 anos, encontrou um homem de Deus e os dois se encaixaram. Meu amiguinho aqui falou, eita glória. Na hora que ela pôs no grupo da família, o convite, meu tio falou, eu vou soltar foguete. Ela falou, pode soltar foguete, trazer a banda. Aí meu tio falou, o tio Antônio aqui, que canta no coral da igreja, ele falou, eu vou levar o coral lá para cantar Aleluia de Hendrix. Então, uma mulher que viveu a maior parte da sua vida com o Senhor, feliz, plena, realizada, sendo uma bênção, e agora vai se casar no Senhor e vai dar prosseguimento à sua vida. Às vezes as pessoas querem adiantar na urgência, na loucura, e tomam decisões erradas.
A pessoa desprovida da sabedoria do Senhor toma decisões tolas e enfrenta duras consequências. E o contrário é verdadeiro. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus e tomamos decisões baseadas na sabedoria de Deus, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então para a gente orar e concluir esse culto. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, Tu és a fonte de toda sabedoria. Tu és a fonte do que é certo, do que é correto. A Tua lei emana do Teu caráter. E nós queremos pedir, Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, esse texto nos mostra que o homem sem Deus, como Saul, ele fica refém à sua tolice, e nós não queremos ser essas pessoas. Não permita que ninguém aqui viva caminhando sozinho, sem Deus, sem direção, na tolice, na loucura. Pelo contrário, Senhor, esteja conosco e nos atraia um relacionamento vivo com o Senhor. Que se alguém aqui ainda não decidiu por Cristo, que você possa tomar decisão agora, meu irmão. Ó Pai, receba essa pessoa nos Teus braços, no Teu reino. Salva vidas nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá da Tua sabedoria. Nos ajuda a ser sábios nas nossas decisões. Nas decisões pequenas, as decisões importantes e maiores, complexas. Nos ajuda a ser sábios. Não queremos colher tempestade depois de plantar vento. Nós queremos plantar boas sementes e colher bons frutos. Não só na eternidade, mas na vida aqui terrena também. Senhor, se alguém está aqui sofrendo pelas decisões ruins e tolas que cometeram, e eu já passei por isso muitas vezes, Senhor, isso acontece porque a gente é falho. A minha oração é: tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, se é o caso, Senhor. Levanta, dá graça, retifica, conserta, faz um milagre, dá uma nova oportunidade, Senhor. É muito bom saber que o Senhor é um Pai perdoador e misericordioso. E que podemos contar contigo, mesmo quando nós tomamos decisões ruins. Aquilo que pode ser mudado, que o Senhor mude. E aquilo que não tem jeito de ser transformado, que o Senhor capacite essa pessoa a viver com graça, mesmo em meio a esse deserto. Capacite essa pessoa a viver com alegria, mesmo apesar dessa circunstância. Nós precisamos de Ti, Pai. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor aí junto com esse jovem aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com uma canção.